Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje continuar o nosso conteúdo. Na semana passada, na aula anterior, do vídeo anterior, nós começamos a falar sobre as orações subordinadas. O que são orações subordinadas? Bom, até hoje nós conversamos sobre período composto, período simples, período composto e fazer a transição, sair do período simples e ir para o período composto. Nós iremos tratar agora, a partir de agora, somente com períodos compostos. O período composto é aquele onde há mais de um verbo na oração. Então, nós vamos agora aprender a classificar esta oração ou este período composto. O período composto, ele será então, a partir de agora, chamado de oração, Essa oração, ela será chamada de oração subordinada substantiva. Calma lá, você já vai entender. Então, vamos lá. Pega um período composto. Vamos lá. Um período composto, ele será então uma oração onde haverá mais de um verbo e nessa relação haverá então um que é o verbo principal, mas que precisa do verbo da subordinada para completar o seu sentido. Vamos entender isso então. Quando você vem aqui, você vai fazer essa lógica na sua cabeça. A oração subordinada, primeiro vamos tratar disso aqui, oração subordinada. O que você vai ter então? Você vai ter uma oração principal mais uma oração subordinada. Por que é que ela é chamada assim? Porque nesse período composto, você vai ter uma conjunção integrante que ou se que irá unir as duas, certo? Então, você vai fazer um período composto, seria assim, eu quero. Quantos verbos você tem aqui? Um só. Você vai parar por aqui? Não dá. Eu quero o quê? Quem quer alguma coisa, quer algo. Então, eu quero que a nossa conjunção para juntar os dois períodos, simples. Aqui seriam simples, claro que está incompleto, mas eu quero que você me ajude. O que eu fiz aqui? Eu vou procurar um verbo aqui e um verbo aqui. Logo, você tem um período composto. Por quê? Dois verbos ou mais, gente, pode ter mais. Como que é o nome disso? Você vai ter aqui uma oração, tá? Isso aqui vai ser chamado de oração subordinada. Por que subordinada? Vocês perceberam que quando eu comecei a fazer a minha oração, o meu verbo eu quero não tinha sentido completo até eu completá-lo com a segunda oração? Significa que aqui há uma relação de dependência. Este período simples, eu quero, depende desse, você me ajude. Esse aqui, você me ajude, sozinho, pode até ter um pouquinho de sentido, mas convenhamos, em um texto não tem sentido nenhum. Ele sozinho, fragmentado, jogado lá no texto. Então, o que você precisa aprender hoje? Aprender que existe uma oração que é formada de um período composto e que ela é chamada de oração subordinada. E ela é subordinada porque ela vai ter uma OP. O que é OP, professora? Oração principal. Ela é quem começa a frase. É ela quem dá início à ideia. E ela é chamada de oração principal. Quem vai juntar a oração principal ao restante da ideia, que é a ideia da oração subordinada, vai ser essa conjunção integrante aqui. Vocês lembram-se que eu expliquei lá nos pronomes, quando nós estávamos estudando pronomes, eu expliquei para vocês que os pronomes, o que, ele tem valor de pronome relativo lá, mas ele também tem o valor de conjunção integrante.
Quando é que ele vai ser chamado de conjunção integrante? Lembra da regrinha? Sempre quando ele vier depois de um verbo, né? Então você veja, eu quero que. Ele não está retomando nada, ele não está voltando atrás, ele está simplesmente ligando, juntando. Então esse é o que? Conjunção, tá? Essa é a regrinha então para a gente começar a estudar as subordinadas. As orações subordinadas, elas são compostas. Elas são compostas de uma oração principal e de uma oração subordinada. Nesse caso, nós estamos estudando as orações subordinadas substantivas, tá? Então, as orações subordinadas substantivas, elas são chamadas de substantivas porque ela possui o valor de um substantivo. Então, vamos devagar. Eu fiz um período simples aqui. No meu período simples, eu coloquei assim, ó. Eu quero a sua volta. Quantos verbos nós temos aqui? Um só, tá? Eu quero. Vamos transformar este período simples em um período composto por subordinação substantiva. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, agora a mesma oração, gente. Presta atenção. Eu quero a sua volta. Chamar a atenção de vocês aqui, ó. Volta é um nome que eu dou para o ato ou efeito de caminhar, de sair, né, do lugar. Então aqui volta é um substantivo. O que eu vou fazer com esse substantivo? Eu vou transformar ele em um verbo. E pode isso? Pode. Já expliquei isso para vocês lá no 7º, 8º ano. Volta, voltar. Dúvida, duvidar. São a nossa transição, né? Quando nós saímos de uma classe de palavras e vamos para outra classe de palavras. Então, quando eu transformo o volta, substantivo, desse período simples em um período composto e transformo ele em verbo voltar, eu criei um período composto por subordinação. Claro que eu não fiz só isso, então eu copiei aqui, OP, eu quero, a sua volta. Essa parte da oração eu mudo. Eu quero, eu vou introduzir uma conjunção integrante que e vou mudar a sua volta. A ideia não mudou, vocês perceberam, né? Eu quero a sua volta. Eu coloquei agora, eu quero que você volte. Eu não falei a mesma coisa? Falei. Mas qual foi a diferença? Eu passei de período simples, do substantivo volta, eu passei para um período composto para o verbo voltar. Professora, por que é composto? Quero é um verbo e volte é do verbo voltar. Ai, não entendi ainda. Gente, olha só. Volta é substantivo. Se eu colocar volte, que você volte, eu espero que você venha, que você volte. Voltar já não é mais substantivo. Voltar já é ação. Então eu transformei esse substantivo, o nome que eu dou para a caminhada, para o passeio, eu transformei em retorno, em voltar. E voltar é verbo, então eu tenho uma OP, uma conjunção integrante que, para juntar os dois períodos, e eu tenho a segunda oração, que é uma subordinada, tá? Tudo bem? Vamos continuar então, olha, mais um exemplo. Nós precisamos de ajuda. Então, nós precisamos. Vamos lá. Primeira oração. Então, aqui eu tenho um verbo só. Precisamos. Ajuda. Ajuda não é verbo. Ajuda é substantivo. Aqui nós estamos trabalhando com alguns substantivos abstratos, que são aqueles que só existem se eu produzir. Sozinhos eles não existem. Eles precisam de algo ou de alguém para que ele exista. Então eu vou lá, nós precisamos de ajuda. Então eu vou lá e escrevo, nós precisamos, vou manter a minha principal. Vocês estão percebendo que a minha principal, ela sempre se mantém. Nós precisamos do quê? Agora nós vamos ver que a gente tem um de. Quem precisa, regência verbal aí, quem precisa de algo. Nós precisamos
Aí vamos lá. De que você nos ajude. Aqui é substantivo, eu modifiquei ele para verbo. Então, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando uma oração subordinada substantiva. Ela é chamada de substantiva porque ela tem o valor de um substantivo. Ela substituiu um substantivo. Então, eu tenho lá, por exemplo, volta. Eu substituí a volta, tudo isso aqui virou uma oração. Eu transformei em verbo. Então, aquele substantivo virou verbo. Então, ela é uma substantiva, porque ela tem valor de substantivo. Ajuda é substantivo. Eu transformei o meu ajuda no verbo ajudar. Então, agora eu tenho aqui orações subordinadas, né? Então, essa aqui e essa aqui, elas são chamadas de orações subordinadas substantivas. Vamos fazer alguns exercícios juntos para vocês entenderem isso de uma forma bem clara, porque se você não entender, você vai sofrer um pouquinho na hora de classificá-las, porque ela possui classificação. Eu não quero que você sofra, então vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui, ó, tá? Vamos passar essa nossa linha aqui bonitinha e vamos fazer algumas orações. Então, aqui, ó, eu quero a sua amizade. B, nós vamos pegar aqui um exemplo para vocês. Nós falamos a verdade. Faltou o seu aqui, né? Então, nós vamos entendendo agora que nós estamos aqui com períodos simples. Quero que vocês entendam bem isso. Quantos verbos nós temos na letra A? 1. Então, eu tenho um período simples. Quantos verbos eu tenho na letra B? 1. Período simples. Quantos verbos eu tenho na letra C? 1. O que eu vou fazer? Eu vou transformar estes períodos simples em períodos compostos por subordinação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a oração principal daqui. A oração principal é eu quero. Então, vamos lá. OP, tá, gente? Para ficar fácil. Nós falamos, a minha OP. E as pessoas pedem, também é OP. Vocês estão percebendo que eu pego o meu sujeito mais verbo. Meu sujeito mais verbo, meu sujeito mais verbo. Isso é OP. Agora eu vou pegar essa OP e vou transformar esse período simples em período composto por subordinação. Vocês percebam que assunto é substantivo, amizade é substantivo e apoio é substantivo. Para eu transformar esse período simples em período composto por subordinação, eu vou fazer uma regrinha. Qual é a minha regra? Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero. Aí, B. Nós falamos. Vou copiar a minha OP, tá, gente? Copiei, né? As pessoas. As pessoas pedem. E agora eu vou continuar, mas agora eu vou inserir, vou colocar uma conjunção integrante. Então, eu quero que. Nós falamos que. As pessoas pedem que. E vou pegar esse restante da oração aqui. A verdade sobre o assunto. Sua amizade. Seu apoio. Vou transformar em uma oração. Como é que eu transformo? Eu preciso colocar um verbo agora para eu transformar esse meu período simples em período composto.
Então, eu vou fazer isso, ó, eu vou colocar, eu quero sua amizade, eu quero que você precisa alterar, né? Que você seja meu amigo. Eu não falei a mesma coisa? Falei. Qual foi a diferença? Eu mudei, eu coloquei mais um verbo. Agora eu tenho dois verbos ou um período composto. Composto pelo quê? Por subordinação. Por que subordinação? Essa oração precisa dessa. E essa aqui está subordinada à primeira. Então, a minha OP é a minha oração principal. E essa aqui eu alterei, vai ser a minha oração subordinada substantiva, porque eu transformei, né? Aquela sua amizade tem valor substantivo, eu transformei em uma oração. Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Espero que vocês estejam entendendo. Nós falamos, então eu peguei ali a primeira parte, né? Trouxe para cá, coloquei minha conjunção integrante e vou agora usar o restante da oração. Mas vou trazer um verbo junto, vou ter que alterar, eu vou ter que mudar algumas palavras porque eu não vou conseguir deixar do jeitinho que está aqui. Mas eu vou fazer com a mesma ideia. Então, nós falamos que era verdade aquele assunto. Né? Tá? Então, aqui eu transformei, eu peguei a minha oração simples, absoluta, transformei num período composto por subordinação substantiva. Porque eu coloquei o assunto, né? Acho que aqui tá muito espremidinho. Deixa eu só... Vou colocar aqui embaixo para vocês enxergarem melhor. Assunto. Então, olha, nós falamos, vai ser a nossa oração principal. E que era verdade aquele assunto, vai ser a nossa oração subordinada substantiva, certo? Continuando aqui, ó, as pessoas, vamos transformar, as pessoas pedem. O que as pessoas pedem? As pessoas pedem o seu apoio, então, que você apoie. Pronto, eu transformei o apoio substantivo em um verbo, apoiar. Eu transformei aqui, ó, falamos a verdade. Nós falamos que era verdade, né? Nós falamos que era verdade aquele assunto, certo? Nós falamos que era verdade aquele assunto. Isso aí. Então, nós temos que entender que a oração subordinada substantiva, ela vai fazer essa transição, né? Nós vamos transformar o substantivo em verbo. Ou ela vai ter um valor de substantivo. Agora que você já entendeu, nós vamos, então, trabalhar com a classificação das orações subordinadas substantivas, tá? Então, elas têm valor diferentes. Agora, eu vou precisar que você lembre-se daqueles conteúdos do seu 8º ano. Nós vamos começar com a oração substantiva subjetiva. Então, vou colocar aqui a classificação para vocês, que nós vamos estudar, tá? Neste bimestre. Então, a classificação das orações subordinadas substantivas. Então, elas possuem classificações, ela possui, né? As orações subordinadas substantivas. Então, como ela vai classificar-se? Então, você vai ter assim, ó, oração, vamos fazer direitinho, né? Oração subordinada. É um nome grande, né, gente? Então, a gente vai colocar aqui, ó, subordinada substantiva. Ela sempre vai ganhar todo esse nome bonito aí. Aí você vai colocar. Ela pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ai, professora, começou a ficar difícil. Pois é. Não vai ficar difícil se você acompanhar direitinho o meu raciocínio.
Daí ela vem com predicativa, que tem valor de predicativo. Lembrem-se lá do que eu falei do valor, né? Que a gente pegava e transformava. Agora a gente vai classificar. Objetiva direta. Objetiva indireta. Daí eu vou fazer uma de cada e você vai comparar, depois você vai ver que não é tão complicado. Completiva nominal, que tem valor de complemento nominal, e apositiva, que tem valor de aposto. Então, nós vamos estudar essas 6 classificações. 6, né? Isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas e a sua classificação, sabendo que a oração subordinada substantiva é aquela em que você tem, né, uma conjunção integrante unindo as duas. Então, o que você vai fazer comigo agora? Nós vamos trabalhar essas duas aqui. Hoje nós vamos estudar uma de cada vez. Então, para isso, eu vou pegar e vou dividir esse quadro. Dê uma olhadinha mais uma vez. Esse vai ser o nosso conteúdo dessas nossas aulas, né? Você vai estudar cada uma delas. O objetivo é você ser capaz, no final, né, desse conteúdo, ser capaz de classificar cada uma das orações de acordo, né, com a oração subordinada que você está trabalhando. Então, vamos começar aqui com as orações. Se você quiser copiar aí no seu caderninho, né, se bem que você tem no seu livro, mas a gente vai começar com eu vou trabalhar com sigla para ficar fácil. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Então, olha só. O que significa isso? Significa que você vai ter uma oração com valor de sujeito. Subjetiva quer dizer sujeito, tá? Então, você vai encontrar o sujeito contrário. Você vai ter... O seu sujeito vai estar na sua oração subordinada. Querem ver? Vai ser assim, ó. Ó. Convém, é o meu verbo convém. Convém que... Vou colocar sempre a OP primeiro para você gravar bem isso. Isso é a sua OP, tá? É importante... que deixa eu ver, você vai lembrando aí de algumas organizações de sujeito e predicado para você lembrar que cruzou. O sujeito fica na oração subordinada e a oração principal fica o seu verbo, tá? Então vamos lá. Na sua oração principal, que é essa aqui, você tem sempre... Opa, é fato que, né? Faltou o que? Então, isso aqui é a nossa OP. A OP é a primeira, tá? Então, convém que, né? Nossa conjunção aqui, ó. Então, tudo que vem antes do que, a gente chama de oração principal. E tudo que vem depois do que é a nossa oração subordinada. Então, aqui, ó. Convém que você... venha. Procure o sujeito, tá? O que convém? Que você venha. Onde é? Tem sujeito aqui? Não tem. O sujeito tá onde? Tá aqui, ó. Nesta oração. Então, essa oração subordinada, substantiva, tem valor de sujeito ou subjetiva. Então, o que a gente está aprendendo? Que cada oração subordinada vai receber um nome porque essa oração subordinada vai ter esse valor. Nesse caso, essa oração substantiva, ela tem valor de sujeito, porque o sujeito está nela, né? Você venha logo, convém que você venha. Então, veja, o meu sujeito é o você, tá? É importante que nós... entreguemos o trabalho. Então, ó, aqui você tem o sujeito. Entreguemos o trabalho.
Então, se você tem um sujeito na sua oração subordinada, você tem então uma oração subordinada subjetiva, porque ela tem o valor de substantivo. Substantivo não, de sujeito, perdão. Então, o meu sujeito nós, ele está aqui na subordinada. Logo, eu vou classificar assim, ó. OP é importante. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, OSSS. Oração subordinada substantiva é que nós entreguemos o trabalho. Por quê, professora? Porque o sujeito está aqui, então ela tem valor de sujeito, tá? É fato que as pessoas não entraram. Vamos pensar aqui, né? De quem nós estamos falando? Nós estamos falando das pessoas. De quem nós estamos falando? De nós. De quem nós estamos falando? De você. Então, o sujeito está sempre na OS. Logo, a gente vai ter, então, uma oração subordinada subjetiva. Vou apagar tudo isso porque ficou bem poluído, mas eu quero deixar essa aqui para você entender, ó. Então, o você é o meu sujeito. Logo, essa oração aqui, né, que você venha, vai ser classificado como oração subordinada a essa, subordinada à principal, substantiva, porque nós temos um sujeito, né, que tem valor de substantivo, subjetiva. Entendido? E essa é a nossa oração principal. Então, isso aqui é uma das classificações da nossa substantiva. Essa é uma oração subjetiva. Quais são as características para eu estudar, para eu lembrar que aqui acontece uma subjetiva? Muito bem, tem algumas características a oração subjetiva. Primeiro, ela é composta por verbos na terceira pessoa do singular. Tá? Você sempre vai ter lá é, foi, convém, é preciso, é necessário, é importante. Quando começar assim, você já pode saber que trata-se de uma subjetiva, tá? Então, você vai ter sempre o início da sua OP, vai dar sempre um verbo assim, é importante, né? É necessário. Então, a tua OP, ela vai estar sempre iniciando-se com um verbo na terceira pessoa. E depois, você vai ver que não possui sujeito aqui. Cadê o sujeito daqui? Encontra o sujeito. Não tem. Por que não tem? Porque ele está na OS. Então, você vai encontrar aqui, ó, que, né? Você, eu e o você volte, né? É necessário que você fale. Veja, o sujeito está sempre na oração subordinada. E na OP, você tem um verbo na terceira pessoa e também você não possui sujeito na oração principal. Você já de cara vai saber. Então, quando é que eu vou classificar ela como oração subjetiva? Eu vou classificar como subjetiva quando? Quando eu procurar pelo sujeito e não encontrar na oração principal. Quando o verbo começar na terceira pessoa do singular. Eu já vou matar de cara aqui que é uma substantiva. Certo, amores? Isso aí. Vamos agora para a oração. Nós vamos agora para a outra. Vamos até fazer a comparação, né? Agora nós vamos para a oração subordinada
substantiva, predicativa. Predicativa vem de predicativo, tá? Então, ela tem valor de predicativo. Como é que vai acontecer? Aqui você vai ter o sujeito, ela começa com o sujeito. Só que ela vai ter um verbo de ligação. Ó que legal. Então, vai ter assim, ó. OP, vou separar para vocês de começo de novo, pra gente entender bonitinho. E OS. Opa. Então, vamos lá. Nós vamos começar assim, né? O problema. Então, o problema vai ser o nosso sujeito. O problema é. Vejam, que verbo é esse? Verbo de ligação. Por isso que é predicativo, tá? Tem valor de predicativo, sujeito. O problema é. Aí aqui eu vou usar a nossa conjunção integrante. É que. Qual é o problema? Então, agora eu vou continuar. Então, a minha primeira oração, a minha OP, é essa aqui. O problema é que você esqueceu o livro. Professora, se eu tivesse que transformar numa oração período simples, o problema é que você é esquecida. Então, eu daria ali uma característica para o sujeito, tá? Então, aqui eu tenho, o problema é que você esqueceu o livro. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. Estamos trabalhando com essa aqui, hein, gente? Por favor. É uma oração subordinada predicativa, porque ela tem valor de predicativo. Vamos fazer mais uma. Então, aqui eu vou apagar e a gente vai entendendo agora algumas regrinhas, né? Tá? Então, vamos só comparar? Vejam, ó. Aqui você não tem sujeito. Na predicativa você tem sujeito. Aqui você tem um verbo, né? O teu verbo até é de ligação, mas ele começa sem sujeito. Aqui não. Aqui ele sempre vem antes do que o seu verbo de ligação, ó. Ele tá antes. Aqui ele tá antes também, mas ele começa. Qual que é a diferença? Aqui não tem sujeito. Na predicativa você tem sujeito, tá? Então aqui, ó. O problema é que você esqueceu o livro. Vamos fazer outra aqui. Tá? Então vamos lá. O fato é que, então, nossa predicativa será ele sempre foi leal. Então, aqui eu tenho um sujeito, um verbo de ligação, né? Um verbo de estado e uma conjunção integrante. E o restante vai ser, então, chamado de subordinada, substantiva, predicativa. E aqui, sem sujeito, né? Começa sem sujeito, não tem sujeito, tem um verbo em terceira pessoa, tem a partir daqui uma oração subordinada, subjetiva, porque o sujeito está lá. E aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque eu estou caracterizando o que eu estou falando aqui, o fato é que ele sempre foi leal, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte, vou fazendo devagarinho, acho que eu consigo dividir esse quadro aqui, para a gente ir fazendo todas elas rapidinho, para vocês entenderem, querem ver? Vamos tentar? Então, vamos lá. Então, vamos começar com uma O-S-S-S, já vem explicando para vocês. O-S-S-P, predicativa. O-S-S-O-D. Ah, professor, tá ficando esquisito. Calma que você já vai entender. O-S-S-O-I. O-S-S-C-N. E, O-S-S-A. Então, aqui eu coloquei as siglas, né, pra gente estudar e vocês começarem a observar uma e outra. Então, vamos começar com essa, ó. Eu vou começar pelas OPs. É importante a predicativa. O problema
é a objetiva direta. Essa aqui é bem legal. Eu quero. Aqui, ela precisa de. A completiva nominal. Então aqui eu vou colocar para vocês todas as orações e vou explicar então para vocês como que você vai classificar cada uma delas e como encontrar essa classificação de um jeito bem fácil, tá? Se você observar, elas são parecidas no início, todas vão ter OP, mas essa OP vai modificar quando você olhar a sua oração subordinada, tá? Então aqui vamos fazer essa aqui. Todos querem. Opa! Essa aqui é a maior delas, né? A mesma coisa. Então agora eu vou explicar para vocês as diferenças entre elas. Todas elas vão ter que ter uma conjunção integrante. Então vamos na subjetiva. Essa aqui é a subjetiva. Então, é importante que... Aí eu vou colocar o meu sujeito aqui agora. Que você retorne. Então vejam que isso aqui é a minha oração subordinada subjetiva com valor de sujeito. Predicativa. O problema é... Então vou colocar aqui. O problema é que... vamos ver... Os alunos faltaram. Já já eu falo, né, para vocês como fica fácil encontrar essa classificação. Eu quero que você me ajude na objetiva direta. Ela precisa de que os livros sejam entregues, né? Então aqui estamos fazendo, nós temos dúvidas de que só corrigir aqui, o prazo está certo. Todos querem a mesma coisa, que vocês façam boa viagem. Então agora a gente vai trabalhar uma por uma. Você vai sempre olhar a OP. Eu deixei ela, né, na cor laranja para você perceber a diferença que existe. Ó. Então isso aqui é a nossa OP. E antes da nossa OP, né, antes dela vem o quê? Então você vai sempre marcar o que vai ser o seu marcador, o que você vai encontrar para classificar a sua oração subordinada, vai ser essa conjunção integrante que. Marque bem isso que eu estou falando. Então eu tenho aqui uma oração subordinada subjetiva, porque o meu sujeito está na minha oração subordinada, certo? Então ela tem valor de subjetiva. Na predicativa, o que vale para mim, o que vem antes do que? O que vem antes do que é um verbo de ligação. Então tudo que eu estou falando depois do que tem valor de predicativo. Então ela vai ser chamada de oração subordinada predicativa, porque ela todinha tem um valor de predicativo. O que é predicativo mesmo? O que dá característica, qualidade ao sujeito. Nesse caso aqui, né? Oração subordinada objetiva direta. Vocês acabaram de rever o objeto direto e indireto comigo. Então vejam, eu quero. Esse verbo ele precisa de um complemento.
Quem é o complemento dele? Um objeto direto. Eu quero que você volte, que você me ajude. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que direta? Porque o meu verbo transitou para o seu complemento sem preposição, tá? Aqui eu tenho uma oração subordinada, objetiva e indireta. Por quê? Porque o meu verbo transitou com o auxílio de preposição. Então ela todinha, né, ela completa o sentido de um verbo intransitivo. Transitivo indireto. E aqui verbo transitivo direto. Gravem essas regrinhas que vai ficar bem tranquilo para vocês classificarem. Então, se eu tenho um VTD, eu tenho um objeto direto. Se eu tenho um VTI, eu tenho um objeto indireto. E aqui eu tenho uma completiva nominal. O que é completiva nominal? É aquela que completa o sentido de um substantivo abstrato. Eu tenho dúvida, ó. Na minha OP eu tenho então uma oração, né, principal com substantivo abstrato. E esse substantivo abstrato, ele precisa de um complemento. Quem completa esse substantivo abstrato vai ser uma oração subordinada completiva nominal. Então, nós temos dúvida de que? Sempre com auxílio de preposição. Na hora da classificação, talvez você faça confusão, né? É comum às vezes o aluno fazer a confusão da objetiva indireta com a completiva nominal, porque tanto a objetiva indireta pede preposição, quanto a completiva nominal. Mas tem um macetezinho aí bem tranquilinho para vocês. Vejam o que vem antes do que. Antes do que, na completiva nominal, vou até escrever aqui em cima para você gravar. Na completiva nominal, antes do que, você vai ter um substantivo abstrato. E na objetiva indireta você não tem. Antes do de, né, você tem o verbo. Aqui antes do de, na completiva, você tem um substantivo abstrato. Fica fácil. Encontrou um substantivo abstrato? É completiva nominal. Não tem substantivo abstrato? Tem um verbo transitivo indireto? É objetiva indireta. E aqui, então, nós temos dúvidas de que o prazo está certo. Né? De que, né? Aqui, se o prazo também daria, ó, nós temos de que, né? Nós temos se o prazo está certo. Objetiva, substantiva, subordinada, apositiva. Essa aqui, ela é de graça, né? Porque o que marca a apositiva são os dois pontos que vêm logo depois da OP. Então, você tem todos querem a mesma coisa. 2 pontos. Que vocês façam boa viagem. Essa aqui é a nossa oração subordinada com valor de aposto e a gente chama de apositiva, tá? Por quê? Porque ela tem valor de aposto, é aquilo que completa a ideia da anterior. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui nós temos as 6 classificações. No seu livro você terá exercícios de fixação. E também uma lista de exercícios para você completar e fazer essa transição. Eu espero que você tenha entendido, né? E faça então bons exercícios e faça direitinho a classificação de todas elas. É isso, um grande abraço.